Fala, camisa rubro-negra. Como vocês já sabem, os jogadores do Atlético eles estão insatisfeitos com a forma de jogar. O Turra foi cobrado ao vivo na coletiva e prometeu mudança na equipe. E essa mudança, segundo a Monique Vilela, ela já pode vir no próximo jogo contra o Libertad. Mas afinal, como deveria jogar esse Atlético com Pablo, Vitor Bueno, Roque e Terans? Existiam várias possibilidades. A gente poderia tentar, simplificando aqui o modelo do jogo, num 4-4-3 ou num 4-4-2, com o Pablo ou com o Terans ali jogando como um segundo atacante. Só que, se a gente colocar o Terans como um segundo atacante, a gente pode fazer essa moldura entre Terans e Vitor Bueno. Então, a gente fez uma simulação aqui no campinho para ver como que esse time seria melhor escalado para o jogo de quinta-feira contra o Libertad. É uma possibilidade de jogo assim. Não foi da mesma forma que jogou no estadual, mas eu acho que é uma possibilidade sim de que a gente pode fazer nesse jogo. Vamos lá. Campinha está aqui, a gente vai apresentar a tela para vocês. A gente fez algumas alterações na equipe também, tirei o Pedrinho do time, coloquei o Fernando, que a gente teve pouca visibilidade dele, mas eu acho que nos jogos que ele jogou, ele já foi melhor do que o Pedrinho, e o Pedrinho está muito abaixo, então eu acho que não tem condição de permanecer na equipe. Levando em consideração isso, fiz uma formação aqui no 4-4-2, com o Vitor Bueno podendo aqui trocar com o Terans, dependendo da circunstância. O Eric mantive na equipe, porque como a gente vai estar com uma equipe mais ofensiva, a gente vai precisar de um cara que seja mais um cão de guarda aqui nesse meio campo. Porque o Fernandinho ele é um cara mais técnico, ele não precisa correr o jogo inteiro. Então o Eric seria esse cara que daria sustentação aqui no meio, para que esses outros caras aqui possam se destacar. O Eric ficaria eventualmente numa sobra para contra-ataque, ele seria mais aquele cara que estaria pegando o cara de meio campo ali, e seria essa peça importante, já que o Eric é um bom marcador. Então, o Eric eu não abriria a mão da equipe nesse estilo de jogo. Vitor Bueno. O Vitor Bueno aqui com o Terans, ele faria sim essa troca, porque o Terans e o Vitor Bueno eles não podem ter posição fixa nesse time, como eles já não tiveram no Paranaense. Em vários momentos eles trocavam essa posição. O Atlético jogava no Paranaense com um 4-3-3, né? Com o Terans como ponta e horas o Vitor Bueno como ponta. E eles faziam essa troca aqui o tempo todo. Uma hora vinha o Terans para o meio, outra hora vinha o Vitor Bueno, e ficava nessa troca. Porém, aqui a gente pode fazer essa troca que o Vitor Roque, em vários momentos do jogo, ele vai poder ficar como esse 9 isolado. Então, aqui não consigo simular nesse campinho aqui. O Vitor Roque querendo como esse 9 isolado. A gente poderia ter aqui um Eric aqui cobrindo aqui sozinho aqui atrás, com o Fernandinho, Pablo, Vitor Bueno e Terans construindo o jogo como se fosse um losango. Muito parecido com o que o Flamengo já fazia em 2019. Vamos ver se a gente consegue achar uma formação aqui que poderia encaixar mais ou menos daqui, ó, 4-2-3-1. 4-2-3-1 seria uma formação que daria para fazer muito bem feita aqui. A gente colocaria aqui na frente o Vitor Roque sozinho, isolado na frente. Cadê o Vitor Roque? A gente poderia colocar o Pablo aqui pela direita, já que o Pablo, como já jogou de lateral direito, e ele faz uma boa recomposição, tanto numa pressão de bola ofensiva, que ele consegue fazer, quanto recuando, então ele poderia ajudar o Kelvin nessa sustentação, e consequentemente o Fernandinho. Ele poderia sim fazer essa dobra de marcação que o Canóbio faz, porque o Pablo, se duvidar, ele faz essa função melhor que o Canóbio. E ainda assim, o Pablo é um excelente construtor de jogada. Então a gente poderia fazer essas modificações ao longo do campo aqui com o Pablo aqui. A gente colocaria o Terans aqui no meio. Cadê o Terans daqui cadê o Terans? Davi Terans está aqui. O Bueno a gente colocaria aqui pela esquerda. Claro que o Terans e o Bueno nessa ideia de jogo, eles continuariam trocando em função e deixaria eles bem móvel aqui. Inclusive o Pablo poderia ficar móvel, eles poderiam, os três ali, trocar a posição de acordo com o que o jogo pede, de acordo com o que o Turra vai observar dentro do campo e do que eles possam observar dentro do campo. Deixar os três mais livres para pensarem a jogada, porque são três jogadores criativos que têm possibilidade de pensar o jogo e dentro do próprio jogo confundir a marcação, fazendo essas trocas ali no decorrer do jogo. Aqui, pelo lado direito, a gente colocaria o Fernandinho. Cadê o nosso Fernandinho daqui? Cadê o Fernandinho? Está aqui. Pelo lado esquerdo, o Eric, para cobrir o Fernando, justamente, já que pelo lado direito a gente teria o Pablo e o Fernandinho.
pelo lado esquerdo, eu manteria o Eric para fazer essa função de cão de guarda aqui no meio campo, já que a gente vai precisar de um jogador que tenha essa disposição e essa força física para aguentar um jogo inteiro correndo atrás de jogador. Principalmente dos velocistas da outra equipe ali. Ele precisa cobrir esse meio campo, por causa que o Vitor Bueno ele não vai recompor tão bem quanto o que o Pablo pode entregar do outro lado. E por isso o Eric eu deixaria mais pelo lado esquerdo para cobrir justamente o Fernando. E já de cara já colocaria também o Fernando no lugar do Pedrinho. No Paranaense apresentou um futebol melhor do que o Pedrinho, embora também não seja um primor técnico, né? Mas eu acho que ele daria uma sustentação mais forte para a nossa defesa e vale a pena testar, né? E outro destaque aqui, já que o Du ele fala tanto em bola aérea, a gente teria aqui o Pablo, o Eric, o Pedro Henrique, que entraria no meu time dessa vez, já que o Zé Ivaldo está em negociação, então não vai poder, em tese, não vai jogar nesse jogo. E eu também acho o Pedro Henrique mais adequado como um zagueiro do que o Zé Ivaldo. Além disso, a gente tem que relembrar, Kaique Rocha está no departamento médico, então não tem possibilidade de jogar. Beleza? Thiago Heleno faria o outro lado ali. Fecharíamos aqui com o Kelvin, já que o Madison também está fora. Nesse momento, eu acho que o Kelvin ele já perdeu a posição, infelizmente, porque eu acho que o Kelvin é um jogador muito técnico, acho que está merecendo um banco para voltar mais firme. Ou também pode ser pelo estilo de jogo que o Atlético estava jogando, né? Era um estilo de jogo cansativo, era um estilo de jogo que toda hora tem bola nas costas dos laterais. Os nossos dois laterais estão sofrendo, o Fernando sofreu, o Madison sofreu, todos sofreram. Então, talvez, o que a gente está tendo aqui é uma formação ruim para os laterais. E que eu acho que é isso mesmo, né? Mas vamos ver. E o goleiro, nosso Bento, né? Não tem nem discussão aqui em relação a isso. Eu acho que o time ele poderia jogar nesse 4-4-2 ou nesse 4-2-3-1, que seria uma formação mais ofensiva, né? Mas ainda assim daria uma sustentação de recomposição e transição defensiva. Eu acho que a gente diminuiria o espaço nas entrelinhas, onde a gente está tendo graves problemas. E eu iria com essa equipe sim aqui. Eu iria fazer um 4-4-2 ali com o time defensivo. E daria para fazer também esse 4-2-3-1 numa eventual parte ofensiva do campo, com 3 meias ofensivos, que seria o Pablo, o Vitor Bueno e o Terans, Fernandinho e Eric fazendo a distribuição de jogada, principalmente o Fernandinho, e o Eric ficando mais na retaguarda para cobrir eventuais perdas de posse de bola do Atlético lá na frente e fazendo essa cobertura, né? Principalmente do lado esquerdo nosso, que vai estar mais fraco por causa do Vitor Bueno e ou do Terans ali, né? O Pablo mandaria ali do lado direito, justamente para dar essa ajuda na recomposição para o Kelvin, com o Fernandinho mais técnico ali do lado dele também, a gente tiraria o que os jogadores reclamaram na última partida, que foi o espaçamento, então a gente conseguiria fazer isso daqui, e com 3 meias, o Pablo, hoje, a gente pode considerar sim um meia, a gente está falando do Pablo como um meia aqui no lugar de centroavante, porque a gente vê os jogos do Atlético, o Pablo joga melhor fora da área e longe da área, porque ele tem uma visão de jogo excelente, ele distribui muito bem o jogo. Então aqui nós teríamos 3 bons meio-campo de passe, além do Fernandinho, que dispensa comentário. Então, time, era isso mais ou menos que a gente tinha para essa live. Eu acho que é uma forma adequada que o Atlético tem de jogar, de ser um time mais propositivo, de ser um time melhor. Então, ficamos por aqui, deu 8 minutos de vídeo. Qualquer discordância que você tiver, pode colocar nos comentários, deixa aí sua escalação. Qualquer coisa, a gente faz um outro vídeo fazendo a escalação de acordo com a sua sugestão, porque pode ser uma sugestão melhor do que a nossa, melhor do que a minha aqui, e, consequentemente, a gente pode criar outro vídeo debatendo essa posição, até uma live, né? Mas valeu aí, até mais, falou!